Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós queremos falar sobre a sexta bem-aventurança. Nós já vimos 5 bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que reconhecem que são carentes da graça de Deus. A segunda, bem-aventurados que choram, aqueles que choram por seus pecados e choram por compaixão por aqueles que estão sofrendo. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, aqueles que possuem domínio próprio, autocontrole e mansidão. A quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são aquelas pessoas que desejam ser justos e santos porque Deus é justo e santo. A quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que receberam misericórdia e se tornaram canais de misericórdia. Hoje nós veremos a sexta bem-aventurança, que está em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra bem-aventurados nós sabemos que é makarioi, de onde temos feliz, mais que feliz, cheio de graça, plenitude, abençoado, uma pessoa que tem uma alegria interior que não é normal, que não é a alegria que o mundo dá. É uma alegria que vem do alto, uma grande alegria, uma grande satisfação. Mas, e essa palavra agora, limpos de coração? Então nós vamos dividir em duas, né? Limpos de coração, vem lá do original grego, kataroi te cardia. Kataroi te cardia. Cardia, nós conhecemos, vem de cardíaco, que é a palavra que nós traduzimos para o português de coração. Mas a ideia no original, coração, não é apenas um órgão físico como nós temos no português. A ideia de coração é a ideia de algo interior pleno e completo. Envolve a nossa mente, envolve a nossa vontade, as nossas emoções. Então, para o judeu que recebeu a palavra em primeira mão, quando falava coração, estava falando de algo pleno, completo, interior. E essa palavra kataroi, limpos, também podemos traduzi-la por puros. E aí, naquela época, tinha algumas vezes que essa palavra era usada, que dava um significado muito interessante para nós. Quando havia separação do trigo da palha do joio, tudo era reunido num quintal, num terreno plano, ali havia, malhar o trigo. Eles batiam com vara sobre o trigo era separado da palha e do joio. Então, fala assim, esse trigo é puro, que é essa palavra aqui, limpo, puro de coração. Um outro significado também aparece lá, um outro exemplo para nós, quando tirava o leite da cabra, então falava assim, esse leite está puro, sem adicional. O trigo está puro, sem impureza, sem palha e sem joio. O leite está puro, não foi adicionado nada. E também uma outra ideia de pureza no original, quando fazia a purificação do ouro, aí tirava aquele excesso, tirava as impurezas no fogo, e aí então falava, esse ouro é puro. Então, o trigo puro é o trigo que estava separado da palha e do joio. O leite puro era o leite que não tinha colocado nenhum adicionante. O ouro puro é aquele que tinha sido tirado das impurezas. Então, nós temos aí a base para nós tentarmos entender essa bem-aventurança. Então, mais que felizes são os puros de coração. O que significa isso? Aqueles que possuem uma pureza de coração. Um grande exemplo bíblico disso, talvez um dos melhores, José do Egito. Jovem, adolescente,
17 anos de idade, diz a Bíblia que a esposa de Potifar, né, dava de cima dele constantemente, e diz a Bíblia que ele tinha uma pureza de coração. Ele respondeu para ela: como pecaria eu contra Deus e faria tamanha maldade? Isto é uma pureza de coração. Ou seja, pessoas com pureza, sinceridade, santidade na mente, no coração, pessoas com o coração totalmente voltados para Deus. Significa alguém que não possui nenhum ídolo na mente e no coração. Uma pessoa que não tem o coração dividido com outras coisas nesse mundo. Esta é uma pessoa pura de coração. E aí, para a gente entender um pouco mais, a gente lembrar dos líderes judaicos da época, eles eram rigorosos sobre a pureza exterior, a pureza cerimonial, a pureza da forma, a pureza da lei, né? Mas a ênfase dos líderes judaicos estavam concentrada na pureza exterior. E agora Jesus chega com essa nova proposta, ou ampliando a proposta. Jesus fala que a verdadeira pureza está no interior. É a pureza de coração. Não apenas no exterior, mas aquela pureza que vem do interior. Irmãos, guarda isso. Não basta ter uma boa aparência. É necessário ter um bom interior. Jesus não se importa simplesmente com o seu interior. Jesus importa com quem você é quando não há ninguém olhando para você. Quando ninguém te vê, Jesus está mais preocupado com o seu caráter, com a sua pureza de coração. Quem você é quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Esta é a pureza de coração. Quando Samuel foi ungir Davi, Samuel entra em diálogo com o pai de Davi, Jessé, e aí Deus fala com Samuel ali naquela hora. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso é ser limpo de coração. Naturalmente, um interior limpo, um coração puro, santo, é resultado da graça divina. Por natureza, o coração é impuro. Jesus disse que é do nosso coração que saem toda sorte de impurezas. O nosso coração é mau, é impuro, é enganoso. Então a grande pergunta é: como ser limpo e puro de coração? Como ter um coração puro? E eu queria dar 3 dicas da palavra de Deus para você. A primeira dica é através de Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus, você recebe o poder para ter um coração puro, limpo, regenerado. Veja o que diz a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe o poder para ter um coração puro e limpo. Outra dica para ter um coração puro, através da palavra de Deus. Quando nós lemos, meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus entra na nossa mente e começa a criar uma revolução interior em nós. Começa na nossa mente, entra na nossa vida integral, no nosso coração, e é refletida nas nossas ações, reações, palavras, pensamentos e sentimentos do dia a dia.
Então, para você ter um coração puro, é necessário meditar na palavra de Deus diariamente. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Através da meditação na palavra de Deus, nós conseguimos purificar o nosso coração, manter puro o nosso coração. A terceira e última dica, através de buscar ser cheio do Espírito Santo. Quando nós oramos pedindo o enchimento do Espírito Santo, quando nós obedecemos as inclinações do Espírito Santo, quando nós meditamos na palavra, quando nós tiramos tempo para orar, quando nós somos cheios do Espírito Santo, também há uma pureza gerada em nosso coração. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, para nós mantermos o coração puro, nós precisamos receber Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meditar na palavra, porque a palavra ela entra na nossa mente e causa uma mudança interior em nós, e ser cheio do Espírito Santo, pelo qual nós fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí vem a promessa: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. O que significa isso? Entrarão na glória de Deus, participarão da natureza divina, desfrutarão das benéfices da vida eterna, do céu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estarão eternamente em comunhão na presença de Deus no céu. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. Participaremos da natureza divina e das benéfices eternas da vida celestial. Queria ler o último versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Co-participantes da natureza divina. Seremos semelhantes a Ele como Ele é. Então, bem-aventurados, limpos, puros de coração, porque verão a Deus. Até a próxima bem-aventurança.